Acesse unimedguaxupé.coop.br/clube de vantagens e conheça nossos parceiros. Nesta semana nós tivemos mais uma comemoração do Dia do Trabalho, sempre comemorado no dia 1º de maio. E nós estamos passando por momentos de turbulência nas mudanças na relação empregado-trabalhador, principalmente após a promulgação da lei da reforma trabalhista no último mês de novembro. Para conversar um pouco sobre essas mudanças, as principais mudanças que afetam você, trabalhador, e você, empregador, nós estamos recebendo a doutora Andréia Camilo, que é advogada aqui na cidade de Guaxupé. Doutora Andréia, muito obrigado novamente por atender o nosso convite para falarmos um pouco agora sobre justiça do trabalho. Doutora Andréia, vamos lá. Nós tivemos no último mês de novembro a promulgação da lei da reforma trabalhista, uma das principais bandeiras do presidente Michel Temer. Vamos lá, de forma concisa, quais foram as principais mudanças na relação e nas regras entre trabalhadores e empregadores? Olha, passou a existir a possibilidade de acordos entre patrão e empregado sobre jornada de trabalho, a maneira que as férias vão ser concedidas. Hoje em dia as férias podem ser divididas em 3 períodos, né? Devendo um deles ser em 14 dias consecutivos e os outros podendo ser divididos acima de 5 dias consecutivos. Além disso, também tivemos a rescisão do contrato, né? Se for da intenção de empregador e empregado, rescindirem um contrato caindo pela metade os valores que devem ser pagos. Por exemplo, a multa do FGTS, que é de 40%, ela cai para 20%, assim como o aviso prévio, que é de 30 dias, cai para 15 dias. O FGTS prejudica o trabalhador, não? Prejudica um pouco, podemos dizer assim. Mas a intenção dele também é de ter o contrato rescindido, então certo. Os dois respondem, tá? Mas ele também pode sacar 80% do valor que foi depositado, com o prejuízo do seguro-desemprego. Perfeitamente. O seguro-desemprego muda alguma coisa ou permanece no mesmo sentido ali? Não, permanece o mesmo sentido. Certo. Só que nesse acordo feito entre empregado e empregador, ele não é concedido. Ok, perfeito. A reforma discutia-se muito que facilitaria o trâmite burocrático. Isso pode desafogar a justiça? Pode dar um respiro para a justiça trabalhista e para a própria justiça que acaba julgando isso, porque a gente sabe que está lotado de processo trabalhista em vários dos tribunais e acaba desafogando um pouco. E há mudanças também no julgamento entre os problemas trabalhistas? Facilita, porque eles vão compactuar aquilo que é mais favorável entre eles. E a partir do momento que é compactuado, torna-se lei entre as partes. Deve ser cumprido, claro que não contrário à lei, mas tem os seus efeitos como lei. E além disso também cortou um pouco das aventuras, né, nos processos judiciais, uma vez que aqueles que são os reclamantes, na maioria das vezes, têm a gratuidade da justiça, né, alcançada, e eles têm que agora arcar com as despesas dos honorários periciais e advocatícios em caso de sucumbências na ação. Então, antes de se entrar com uma ação, ou talvez pedir uma perícia por insalubridade, pensar se realmente é cabível e se realmente é importante estar pedindo, para que o cliente e a pessoa não arque com essas despesas. Então, resumindo basicamente, a pessoa ela não vai ter mais, ela não entraria na justiça para acusar uma coisa que, se fosse comprovado, não teria, né? Então, assim, não pode se ter aventura, e no caso dela perder esse processo, é ela que vai ter que pagar com tudo, né? Assim, com a maior parte dos gastos, Isso, no caso, com né? os honorários. Perfeitamente. De uma forma geral, doutora André, como é que você enxerga a legislação trabalhista hoje? Porque nós sabemos que ela é um conjunto de leis que foi criado há mais de 70 anos, na época do Estado Novo de Getúlio Vargas, e que, logicamente, todas as leis têm os seus prós e contras, e muitas pessoas acabam dizendo que ela é arcaica hoje. Para o padrão que nós vivemos hoje na relação entre empregado e empregador, ela atende o que nós temos hoje no mercado de trabalho? Atende. Ela atende, apesar de ser antiga,
teve várias modificações que foram sendo modificadas conforme as necessidades e os direitos que foram conquistados. Ela não foi promulgada e parou, né? Exatamente. Certo. E eu acredito que essa reforma também ela trouxe pontos positivos, como ela abriu uma porta, digamos assim, para a criação, né, de novos contratos de trabalho que são formados perante a necessidade das partes. E o ponto negativo seria que os empregados perderam alguns direitos que já eram adquiridos, né? Ou então, na verdade, não seria uma perca, mas foram tirados. A hora extra, hoje em dia, tem a faculdade de ser por banco de horas, perante um acordo entre as partes, o que deveria ser feito mediante acordo coletivo, convenção coletiva de trabalho. Perfeito. Para a gente encerrar, eu queria inclusive colocar uma pergunta a mais, mas é para a gente quebrar alguns mitos. O primeiro deles, a reforma trabalhista trouxe mais possibilidade de criação de trabalho? Ficou mais fácil para se criar trabalho? Porque falavam que a legislação que está aí, com a crise, não tem como criar mais postos de trabalho. Facilitou para o empregador criar mais trabalhos? E sobre essa questão da retirada de direitos? Muita gente fala que alguns pontos da lei dão margem, por exemplo, para a criação de ambientes de trabalho insalubres. Esse tipo de coisa tão absurda aconteceu com essa reforma? Então a primeira pergunta é, facilitou a criação de trabalhos e se há realmente retiradas de direitos tão absurdas quanto, por exemplo, a permissibilidade de um ambiente insalubre para as pessoas trabalharem? Olha, facilitou o contrato em si, né? Porque as relações de trabalho são as mesmas. Sim. Porém, as condições que foram impostas, né, são mais fáceis de serem acordadas. No entanto, se um empregado quiser ser contratado com uma jornada maior, fazer uma compensação e nessa compensação dele ele quiser trabalhar em outro lugar, fica mais fácil, né? E sobre a questão da retirada dos direitos, existe mesmo essa questão da insalubridade? Por exemplo, nós vamos voltar às fábricas da Revolução Industrial na Inglaterra? Podemos trabalhar em ambientes insalubres? Não teve uma modificação tão gritante assim. Eu acho que o que foi modificado está dentro do permitido. Então nada muito prejudicial para o trabalhador? Não. Perfeito, então. Doutora Andréa Camilo, advogada, esteve conosco aqui no Entenda Direito. Eu agradeço muito sua presença aqui mais uma vez para falar sobre esse assunto que ainda levanta muita polêmica, que é a reforma trabalhista, nessa semana em que nós comemoramos o Dia do Trabalho. Muito obrigado. Eu que agradeço. E no próximo bloco tem esporte aqui no Jornal TV Sul. Tem Fernando Charavalotti fazendo sua estreia como comentarista aqui nos nossos estúdios. Não saia daí, nós já voltamos. Ok, Mizão.